Novaes da Silva, e vou falar um pouquinho sobre a abordagem de venda. Essa é, talvez, a 10ª abordagem das 100 que eu vou produzir aqui, que eu estou produzindo já há algum tempo, e me comprometi em falar sobre vendas e abordagens de vendas, mas fugi um pouquinho daquele tema da persuasão, do gatilho mental. Não que não seja importante, isso também é importante, mas talvez eu esteja trazendo aqui perspectivas complementares à abordagem ali de convencer apenas, né, o cliente, que é extremamente importante para fechar a venda, para finalizar a venda, mas, como um grande amigo meu de marketing diz, é o conjunto da obra que faz com que aconteça o show, né? Tem que ter, são vários elementos, né, que eles vão se complementando, e a partir daí você consegue fazer uma abordagem de sucesso com um determinado cliente. E o que funciona para um não necessariamente funcionará para o outro, porque tudo também é uma questão de percepção, de energia, tem uma série de fatores que podem influenciar. De qualquer maneira, o elemento que eu quero trazer aqui hoje é sobre fricção. O que gera fricção na sua abordagem com o seu cliente? Não estou falando da abordagem narrativa, na abordagem da sua fala. Estou falando de fricção visual ou física. Por exemplo, num site, quanto menos botões, melhor. Então, dentro da sua loja, quanto menos opções, melhor. Ela fala, mas aquela loja do comprão, então vai da perspectiva, então não tem regra. Olha, existem sim aquelas lojas de calçadão que são absolutamente o caos. Mas existem também lojas com o mesmo formato, com a mesma proposta, organizadas. Então, colocou aí a loja no calçadão e lojas como a Ava, ou a Riachuelo, ou Pernambucanas, ou mesmo a Renner, ou mesmo a C&A, que são grandes magazines mais organizados. Por que ficam em shopping? Talvez. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo com uma imensa variedade de peças como eles têm, a percepção de organização gera valor e gera menos fricção para o cliente. Por quê? Porque o cliente que está só passando e vai fazer aquela primeira impressão, ele vai ter aquela impressão da bagunça, se tiver realmente bagunçado. O cliente que ele foi buscar algo de forma organizada, por exemplo, eu particularmente gosto de roupas pretas. Então, se eu for buscar roupas pretas, eu quero ir num lugar que tenha peças pretas. Eu não quero ter que ficar garimpando até achar a peça preta para ver se vai ser legal para mim. Você está falando então de você, Fernando, não está falando de todos os clientes. Não, eu estou falando de organização. Eu estou falando de não gerar fricção para o cliente. Porque se eu bato o olho numa loja, eu estou buscando peças pretas e eu não acho imediatamente, isso já me dá uma pausa, porque eu preciso parar para pensar, mesmo que eu esteja muito interessado que seja daquela loja, eu vou ter que procurar muito. Isso é fricção. Isso é fricção. Isso é estresse. Isso é uma forma de impedir que eu compre. Já é um impedimento. Então, quanto menos fricção, melhor. Assim como no site, quanto menos informação, melhor. Ou pode ter muita informação, mas de uma forma linear e contínua, para que eu não tenha que ficar clicando o tempo todo. Quanto menos cliques, melhor. Então, num portal de navegação do seu serviço. Novamente, voltando aqui para o serviço de educação, que eu sempre falo, que eu sou professor. Quanto menos clique meu aluno tiver para chegar na minha disciplina e estudar, melhor. Então, o tempo inteiro, nós trabalhando para diminuir os cliques, porque cada clique é uma fricção. Cada tela é uma fricção. Então, quanto menos cliques, quanto menos telas, melhor para esse cliente. Menos fricção para que ele faça o que ele precisa fazer, que é usar o serviço. Então, se o meu serviço é vendas, eu quero vender rápido, então eu preciso de poucos cliques. Tem uma teoria do Barry Schwartz, que é a teoria da escolha.
em que ele traz aí, pode procurar aí, tem um vídeo dele na internet, uma teoria do Barry Schwartz. Ele traz a teoria das escolhas, que, resumindo, quanto mais escolhas eu tenho, mais dificuldade eu vou ter para tomar decisão. Então, se eu der menos opções, facilita o processo de decisão do humano que vai tomar decisão. No nosso caso, o cliente ou o usuário. Tá? Isso serve para online ou também para físico. Então, eu disponibilizo para o meu cliente poucas opções, de forma que ele consiga tomar decisões rápidas. Então, ele faça a compra rápida e fique satisfeito rapidamente. Né? Ou separe os departamentos por cores, ou estou pensando em roupa aqui novamente, mas de forma que ele consiga escolher, ou por modelo, de forma que ele consiga escolher com facilidade o que ele veio buscar. Quando eu tenho uma loja com os modelos, as cores, tudo misturado, eu demonstro realmente a bagunça que realmente está. Às vezes não é uma bagunça, mas naquele momento está. Então é interessante que eu tenha uma organização das possibilidades de escolha do meu cliente para facilitar e reduzir ao máximo a fricção com ele. Então, faça o possível para que seu cliente não tenha fricção, não tenha tantos cliques para chegar ao seu serviço. Então, que eu tenha setores separados. Né? Eu sempre penso no serviço que eu mais uso, que é a educação e a alimentação e a academia. Então, coloque isso como referência. Vá no supermercado, tem os setores das bebidas, os setores das comidas, os setores de limpeza. Na academia, o setor separado por grupos musculares. Setor de perna, né? Setor de peitoral e setor de costas. Depois os grupos pequenos, às vezes, né, máquinas para tríceps, para bíceps, o lugar separado para abdominal, para halteres, o lugar separado para fazer o exercício de cardio. Isso é setorizar. Se você conseguir fazer isso no seu site ou dentro da sua loja, a fricção do cliente vai ser bem menor. Então, a usabilidade dele, a facilidade dele em utilizar o seu serviço vai ser melhor. Não maior, melhor. Essas pequenas dicas impactam na sua venda. E quando eu falo da venda, eu não estou falando só da abordagem de vendas, querer vender naquele momento. Não estou falando do discurso de venda. Eu estou falando da proposta de atendimento do seu serviço. Estou falando da sua proposta. Porque tudo isso implica na sua venda. Existe um livro que não é design do dia a dia. Agora esse realmente eu vou ficar devendo para vocês, vou trazer numa próxima. Mas ele fala sobre a lógica do consumo, lembrei. Vamos lá, do Lindstrom. Coloca aí, a lógica do consumo. É um clássico. E nesse vídeo ele fez muita pesquisa com lojas físicas, com pontos de vendas. E uma das primeiras coisas que ele diz é: deixe o espaço de pelo menos 1 metro da porta. 1 metro da porta. Por que 1 metro da porta? Porque o cliente entrou, se em menos de 1 metro da porta você não tem um espaço de respiro, você não entra. Você não deixa o cliente entrar na loja. Então, imagina, eu entrei no site e já vem um pop-up na sua cara. Na saída, beleza, mas na entrada, não. Então, tire os elementos de fricção. Então, dê um respiro para o cliente, dá um passo, dá 2 passos dentro da sua loja, sentir a experiência da loja, o cheiro, né? A parte visual, entender, compreender a limpeza da loja, ter as suas percepções agredidas ali, né? De forma intencional. Quando eu falo agredidas, é mostradas para você de forma suave, intencional. Tá? Então, você precisa ter estimuladas. Eu falei agredidas, eu quis dizer estimuladas. As suas percepções precisam ser estimuladas. Mas para isso tem que ser mostrado de uma forma adequada. E qual que é essa forma adequada?
a forma mais leve, sem fricção possível, porque senão o cliente nem entra na sua loja. Ok? Então, quando você pensar numa abordagem sem fricção, pense na palavra convite. A sua abordagem tem que ser sempre um convite para a sua solução, um convite para o seu serviço, um convite para ele entrar, para ele experimentar, para ele olhar, para ele pegar, para ele sentir, para ele cheirar, tem que ser sempre um convite. E ele tem que aceitar esse convite. A partir do momento que ele aceitou esse convite, aí você começa a fazer a relação com ele. Ele aceitou o convite, você consegue pegar o contato, você consegue traçar estratégias de pós-vendas já com ele, mesmo antes, pós-serviço, ali você consegue mostrar a usabilidade, enfim, o convite foi aceito. Então, pense na abordagem sempre como um convite. E a abordagem ativa, essa do vendedor chegando, é uma, mas a passiva também, que é essa do visual merchandising, que é só da parte visual. Essa abordagem também tem que ser um convite. Por exemplo, você tem uma baita academia ou uma baita loja no segundo andar de um estabelecimento. Se a entrada não for perceptível, confortável, convidativa, ela vai ficar vazia, ninguém vai lá. Então, de alguma forma, tem que ter algum tipo de convite para que a pessoa entre. E a partir daí você demonstra toda a experiência que você tem ali com esse serviço. Tudo isso, novamente, tem a ver com a fricção. Então, reduza as fricções. Faça com que esse convite seja leve, liso e fluido. Né? Quando eu falo liso, quer dizer fluido. Que ele flua. Que seja, nossa, nem percebi, eu já estava aqui. Que tão agradável que é o lugar, o cheiro, o gosto, a cor, o convite foi feito de forma intrínseca, tá? Ativando serotonina, né? Tem muita estratégia de neuromarketing sendo utilizada nos pontos de vendas, principalmente, mas também nos sites. Então, reduza a fricção ao máximo, remova elementos de navegação, faça com que a sua loja, o seu local, seja percebido como um lugar agradável para se estar, que gere desejo de estar. E isso é o convite. Eu sou o Fernando, The Professor. 10ª estratégia aí. Gere convite na sua abordagem. Elimine as fricções. Curta, compartilha esse episódio, comenta aqui o que você achou disso, se achou que a abordagem foi adequada, inadequada, coloque as referências aí que você lembrou também, faça as anotações e mandem também para quem você acha que precisa desse conteúdo aqui que está sendo produzido com muito carinho para vocês. Um forte abraço, me siga aí nas redes sociais, @FernandoProfessor no Instagram e Coluna Cerebral no Spotify.